pessoas usam, quem não sabe quem é, quem esqueceu, sei lá, tanto tempo, né? É, para começar, eu acho interessante a gente ler uma coisa. Primeiro, todo negócio que envolve produtos digitais tem três pilares básicos, ou deve ter três pilares básicos, que são esses aí, de marketing, de código e de design. E o design system existe para garantir que esses três pilares estejam sempre alinhados, para que exista apenas uma fonte única de verdade. Eu não vou ler os comentários agora, se alguém, enfim, falar alguma coisa muito importante sobre alguma coisa, pode usar a voz mesmo. E se for alguma dúvida que eu posso tirar depois, eu vou olhar o chat depois. Tá. Cada vez mais os serviços estão presentes em múltiplos canais, né? Aquele esquema do Omnichannel. Isso pode fazer com que um produto ou serviço tenha públicos, devices e objetivos diferentes, a depender do canal que ele esteja. O Zack, por exemplo, tem um aplicativo do cliente, tem um dashboard do restaurante, tem um aplicativo lá do garçom, frente de caixa, back-office, enfim. Um negócio gigante que, apesar de serem públicos devices e objetivos diferentes, é tudo Zack. A falta de um design system num produto digital pequeno pode não ser um grande problema. Afinal, provavelmente só tem um designer, todos os rituais do Agile acontecem, são cumpridos ali rotineiramente. Então a fonte de verdade está na cabeça do time e está sendo preservado ali de alguma maneira, né? Só que quando o produto começa a crescer, o time de 4 pessoas vira um squad de 8 pessoas dentro de um time de 40 pessoas, fica mais perigoso ter como fonte de verdade a cabeça de uma pessoa só. Porque ela vai estar focada nas atividades do dia a dia dela e, enfim, essa pessoa saia de férias ou fica doente ou sei lá. Então, se eu, designer ou desenvolvedor, entro num projeto que já está correndo, e aí eu olho lá minha atividade e tem lá implementar um formulário. Se eu não tenho um design system, eu não sei como é que deve ser o comportamento dos componentes, como os botões, estilos de texto, text inputs e tal. E aí tem duas saídas a partir daí. Ou eu faço da minha cabeça, que provavelmente em algum momento eu vou descobrir que eu fiz fora de algum padrão de estilo de código ou de comunicação, ou eu posso incomodar alguém que provavelmente já foi incomodado múltiplas vezes para resolver esse mesmo problema por outra pessoa que entrou no projeto. E aí a maior vantagem prática de se rodar um design system a longo prazo é a escalabilidade. Se a gente tem uma fonte de verdade documentada em um lugar acessível e entendível, eu não preciso me preocupar com longos onboardings ou problemas de versionamento de arquivo, por exemplo. Com um design system bem estruturado, conseguimos melhorar muito a produtividade do time. Não perder tempo buscando uma solução para um problema que já foi resolvido. A definição de design system para a Meiuca é esse daí. Design system é um ecossistema de bibliotecas com componentes codados a partir de semânticas de design e gestão de estilo centralizada. Eles e algumas outras empresas trabalham com dois tipos de elementos no design system, que são os design tokens e os componentes. Os design tokens são variáveis semânticas de estilos, né? São os espaçamentos, as cores, as tipografias, sei lá, opacidade, tal, sombra. E aí, quando se muda alguma coisa nesse design token, todos os componentes são alterados e, por fim, todos os templates são alterados e, por fim, os sistemas, né, os aplicativos e dashboards, landing page, o que é que seja. Eu vejo uma discussão grande sobre o que é de fato design system, qual a diferença entre um design system, um style guide, uma lib de padrões. Achei essa imagem aí nas internet que, sei lá, é interessante. Eu diria que um style guide faz parte de um design system. Como se fosse uma documentação estática que descreve como o produto deve ser, como é que deve ser a interação dele com o usuário, padrões de interface, etc. E o design system é a gestão desse estilo e do código. E um design system mais robusto deve ter aspectos que vão além de código e design. Coisas que têm a ver com a identidade, onde se discute cores, fontes, imagens, sons, tom de voz, animações, etc. Os princípios, que discute valores de marca, objetivos de produto,
boas práticas que falam sobre acessibilidade, documentação, tendo um jeito fácil de visualizar e entender todos os padrões de uma empresa ou de um produto, fica mais fácil de se tomar uma decisão assertiva. A partir de uma necessidade ou de uma dor de um cliente ou do usuário, a gente consegue definir as regras para a resolução dessa dor, olhamos para o nosso design system e avaliamos uma maneira semântica que eu tenho para conseguir utilizar alguma coisa que está pronta lá para poder resolver essa necessidade. Então, no fim das contas, o ideal é que a gente passe cada vez menos tempo na ferramenta de desenvolvimento ou na ferramenta de design e passe mais tempo ouvindo o usuário. Mas, beleza, como é que eu faço para fazer, sei lá, um design system que sirva a algum projeto? Eu falei lá desses 3 pilares de um negócio. O primeiro passo é encontrar tomadores de decisões que possam te ajudar na construção de um sistema que sirva todo o produto. Por exemplo, o papel do marketing ou do setor de negócios, definir e documentar tudo referente à identidade e princípios de uma empresa ou produto. Isso daí pode ser feito junto ao usuário, e aí se for feito junto ao usuário, é interessante ter um designer também. Tendo essas coisas definidas, de identidade e princípios, o designer deve começar a pensar atomicamente. E aí os design tokens, que foi aquele negócio que eu falei antes, começam a ser estruturados a partir dessa documentação que foi gerada pelo pessoal de marketing ou de negócios e o direcionamento que eles deram em relação a cores, fontes e tudo mais. Com esses tokens prontos, a gente já consegue começar a criar elementos e, nesse momento, o designer e o desenvolvedor devem garantir que a linguagem que está sendo utilizada nesse elemento condiz com a documentação que o pessoal do marketing fez e que é utilizável em todos os canais que esse elemento vai ser feito, né? Esse elemento componente, ou como você quiser chamar. E aí, após o desenvolvimento do componente, ele é testado com o usuário e depois documentado no design system, é inserido lá. Então, qual seria um time ideal, talvez? De cara, eu diria que ele deve ser multidisciplinar, mas é imprescindível a presença de designer e de desenvolvedor também, muito bem alinhados. E como é que funcionariam essas contribuições? Como é que pode funcionar isso? Tem alguns modelos que eu vi na internet, mas eu acho que esses 2 aqui são mais fáceis de entender e aplicar. O centralizado é quando um time é responsável pela construção e interação do sistema, né, do design system. Esse time existe para poder facilitar a vida de todo mundo, ou seja, eles desenvolvem o design system e qualquer pessoa da comunidade utiliza ele de alguma maneira. E a outra forma, essa metodologia distribuída, do time distribuído, que é quando as pessoas fazem parte de diferentes times e essas pessoas constroem componentes que são utilizáveis por outros times, e isso é documentado dentro do sistema. Isso daí parece mais factível, considerando uma equipe mínima, mas de qualquer forma precisa de uma pessoa, pelo menos responsável, para poder guiar a construção desses padrões, a construção dessa documentação. Esse Curtis Nathan fala que o Design System não é um projeto, não deve ser tratado como um projeto, ele é um produto que serve produtos. Esse cara tem várias matérias legais, vários artigos legais no Medium, depois busquem lá, depois eu mando aqui, para vocês não esquecerem. Tem muita coisa bastante específica, ele é bem bom nesse esquema daí. E ele traz muita discussão de código no design system, que é extremamente importante. Então, não é só o designer que consegue fazer um design system sozinho. Se não tiver o pilar do código, não dá. E se não tiver o pilar do marketing, é difícil. Tem uns design systems que são legal por aí, o Material Design. Se você nunca abriu o site do Material.io, faça isso.
a documentação deles é muito bem feita, é muito organizado, a linguagem deles é muito boa de entender. E é claro que eles estão sempre iterando, estão sempre melhorando. O MailChimp, o design system deles é famoso por essa descrição dos princípios que eles têm lá. A parte de comunicação em tom de voz é louvável, é muito bom, muito bem feito. Tem o Fluent Design da Microsoft, IBM Design Language, enfim. Ainda tem mais 10 minutos aí pra gente discutir sobre. Alguém tem algum ponto? Quer tirar alguma dúvida, falar alguma coisa? Diga aí. Júlia perguntou aqui como estão nossos projetos em relação ao Design System. Geralmente, o Design System, pelo menos lá pela Zig, ele está em construção. A gente tinha iniciado antes e agora a gente está retomando ele. Primeiro a gente começa mapeando todas as coisas que são necessárias para escalar de forma mais eficiente e eficaz, né? No sentido de pegar tudo aquilo que a gente realmente necessita e aí depois, conforme demanda, se aparecer alguma necessidade de um novo componente, a gente testa para ver se ele de fato faz sentido estar no Design System. E aí, se sim, a gente coloca ele lá dentro. E aí, tipo, no Zig a gente tem 3 pilares, né, digamos assim. Tem o dashboard, tem o PDV e tem o B2C. E aí a gente está começando pelo dashboard, mas a projeção é que os outros também tomem iniciativa. Então, eu diria que tem uma documentação fácil de ser lida, uma documentação acessível. Por isso que eu gosto muito do Material Design, porque uma pessoa de marketing consegue abrir aquilo dali e ver, enfim, o que é que tem de bom, como pessoas voltadas para código, quanto pessoas designers. E eu acho que esse é todo o ponto. Você conseguir fazer um sistema onde a comunicação e a documentação seja bem estruturada. Só que o que eu acho, o que eu entendo como design system é tipo, toda a operação que existe para que seja possível construir essa documentação, né, esse sistema. Quais são as coisas mais importantes a serem consideradas minimamente no design system? Então, eu acho que primeiro, guias de estilo e de código são extremamente necessários para poder existir uma consistência no sistema como um todo, né? A gente consegue perceber o amadorismo que tem em alguns sistemas por aí, quando parece que você, às vezes no mesmo site, às vezes na mesma plataforma, parece que você está numa plataforma totalmente diferente. E isso daí acontece por conta de uma falta de consistência mesmo, uma falta de uma coisa mal orquestrada, né? Então, um padrão bem determinado de código e de design e de interface, né? Eu acho que é o que deve ser considerado sempre. Eu acho que existe momento para tudo e muitas vezes a gente quer adiantar e, enfim, se preocupa em desenvolver algum sistema de design que vá facilitar a nossa vida no futuro, mas eu diria que a gente tem que entender o momento das coisas. Desenvolver um design system exige tempo e esforço de um time provavelmente mais sênior, porque deve ser um time que consegue ver ali no além, né? Consegue enxergar alguma coisa mais para frente, já que ele vai ter que dizer que tais componentes vão funcionar na maioria dos casos e, enfim, consegue prever esse tipo de problema que pode acontecer. E às vezes, enfim, o projeto precisa estar rodando. É mais importante que a gente tenha alguma coisa no ar do que ter um design system feito. Não adianta você ter um design system e não ter um produto rodando, né? Então, por mais que exista a importância de se construir um sistema de design, a gente como profissional da área de tecnologia tem que entender que
Às vezes a gente precisa sempre, tipo, focar no produto, né? Se o produto precisa que o negócio seja feito no corre, ele vai ser feito no corre. É, então, ter experiências assim, né, que você não consegue padronizar, não consegue organizar nada, é péssimo, porque você tem um retrabalho gigante, mas na frente você acaba se perdendo. Se entra um outro designer no time, é, fudeu mais ainda, porque vão existir milhares de padrões e o negócio tá na cabeça de pessoas aleatórias. Então, eu diria que é, uma experiência ruim é quando a gente não tem um padrão, mas às vezes eu entendo que é melhor não ter. Valeu, Zu, Davi. Na Zig a gente tem a oportunidade de fazer um design system sinistro, porque o produto é muito grande e tem muita coisa. Então o Matheus tá com esse desafio aí de criar essa padronização que a gente sempre tentou fazer. Mas eu digo que se a gente não parar um momento, não entender que, tipo, a gente precisa separar essa sprint daqui, vai ser para criar um guia de estilo, para tentar estruturar um design system. Se a gente não parar esse momento, não vai acontecer, mas eu garanto que a longo prazo é bom pra caralho. eu vou juntar a minha pergunta com a de Matheus, tá? Matheus apontou, num produto que ainda não entrou no mercado, no mundo ideal, o que deve ser feito primeiro? As telas ou um design system? Aí eu perguntei na mesma hora, que momento da vida do produto você considera ideal para criar um design system? É isso. Eu acho que a minha resposta anterior passou um pouco por isso daí. Não adianta a gente ter um design system se não tem um produto, né? Se não tem como usá-lo, a não ser que seja algum tipo de biblioteca aberta, né? Alguma coisa open source para a comunidade. Mas, enfim, se um produto não tem futuro, você não vê um futuro claro no produto, não tem porque se fazer um design system ainda, né? Mas esse momento deve existir, de você parar e arrumar a casa. E aí os times têm que ver qual é a metodologia que funciona melhor, né? Se vale a pena ir pelaquela construção mais centralizada, onde a gente vai separar o time de design para poder construir isso daqui, né? Eu pego um designer do meu time, junto com um desenvolvedor, um tech lead, alguma pessoa assim, para a gente poder fazer todos esses componentes aqui e deixar organizado e documentado. Essa daí pode ser uma estratégia, ou então as pessoas vão criando os componentes sob demanda. E que é uma coisa que acontece naturalmente, mas a gente não para documentar e não, enfim, não pensa que isso pode ser um sistema que facilite nossa vida no futuro. E aí, qual é o melhor momento? Depende do negócio. Depende do negócio. Por exemplo, se o cliente X, ele para conseguir um investimento, ele precisa que tal funcionalidade esteja no ar até quinta-feira, 2 horas da tarde, eu não vou fazer um design system quinta-feira, 2 horas da tarde. O cliente vai olhar para um design system e falar, muito legal isso daí que você fez, mas meu investidor precisa dessa funcionalidade aqui. Então, é, é tudo questão de prioridade, eu diria. Respondido, Ren. Sim, sim. Carlos Alberto perguntou, como funciona a comunicação com o Dev na construção do design system? E qual o nível de participação do Dev na construção? O dev constrói isso daí. O design system não é uma coisa feita por um designer só. Não adianta. A gente pode fazer um guia de estilo, mas se não tem código, não tem como a gente considerar como se fosse um design system. Porque por mais que adiante nossa vida, não adianta a vida do produto como um todo, né? E guia de estilo só faz facilitar a vida do designer ou deixar bonitinho lá, né? No Figma tudo roxinho, tudo legal. Mas no fim das contas, isso ajuda de que maneira, sacou?
Então, o dev é responsável pela criação do design system, não é o designer só, não. O dev é responsável, sim. Ele co-cria com o designer, certeza. Como dev, eu acho que eu posso até acrescentar aí de que facilita para os devs também. Quando a gente tem as coisas componentizadas, já estilizadas e sabe o que esperar, a gente economiza trabalho nas próximas telas, nas próximas experiências que a gente vai implementar, porque já tem a padronização de um botão implementada, porque já tem a padronização de um fundo, de uma certa experiência lá. Então a gente reusa o código porque o design system já está no lugar, sacou? E a gente consegue produzir mais em menos tempo. E digo mais, quando é fundamental trocar ideia com o designer, tipo, não receber o layout pronto e assumir que é aquilo ali e eu, como dev, tenho que me virar para desenvolver. A gente precisa conversar com os designers até para chegar num consenso, tipo, pô, isso aqui fica mais fácil se a gente fizer desse jeito, o que é que você acha? Para a gente também alinhar a questão da complexidade do desenvolvimento, e a gente acaba trocando informação com os designers, e eles passam a entender o que é mais complexo e o que é mais fácil. Isso, definitivamente. E aí, quando você tem um design system construído... As coisas. Ai, desculpa, tinha cortado, eu não sabia o que você estava falando ainda. Quando tem um design system construído, você... você consegue tomar suas decisões olhando para sua biblioteca lá, né? Então você vai parar com o seu com o seu PM lá, ou com o seu tech leader, ou quem quer que seja, você vai ver ver a necessidade do problema, você olha para sua biblioteca, para o seu design system, você vê, bom, o que é que eu tenho aqui de átomo que eu consigo formar um elementozinho para poder resolver esse problema X aqui. Então, às vezes, não precisa nem passar pelo sei lá, pelo designer ou qualquer coisa do tipo. Se já tem um comportamento claro, se já tem uns componentes montados de uma maneira clara, fechou.